Se você ouviu que Luiz Bate seria o maior investidor acionista do mundo, vale começar pelo jornalismo. Isso não tem registro confiável. E é justamente aí que a história dele fica mais interessante. Por que Luiz Bate não virou assunto por um império financeiro? Ele virou assunto por outra coisa rara: uma carreira inteira vivida diante das câmeras, com velocidade, exposição e muitas viradas públicas. Luiz Fernando Eloy Bate nasceu em Mogi das Cruzes, em 12 de março de 1984. E, muito cedo, parecia entender algo que muita gente leva décadas para aprender. Quem aparece, precisa sustentar a própria imagem. Aos 11 anos, em 1995, ele já apresentava um programa infantil na rádio da cidade. Fazia entrevistas, falava ao vivo, segurava a atenção do público. Para uma criança, era quase improvável. Para o futuro da televisão brasileira, era um sinal. Essa origem ajuda a explicar o que viria depois. Bate não entrou na comunicação como quem pede licença. Ele entrou com presença. Ainda adolescente, passou por programa infantil na Rede Manchete. E ali começou a se formar uma marca que o acompanharia por toda a carreira. Linguagem popular, ritmo acelerado, postura de palco e uma familiaridade rara com a câmera. Ele não parecia apenas informar. Parecia sempre estar conduzindo a cena. Em 2007, o salto ficou maior. Bate chega ao SBT e passa a atuar como repórter do SBT Brasil. Era uma fase em que o jornalismo de rede valorizava impacto, agilidade e histórias que atravessassem o país. Bate encontrou ali o ambiente perfeito para sua energia. Ele apareceu associado a coberturas importantes. Ganhou visibilidade e começou a ser reconhecido não só como jovem promessa, mas como alguém que já entendia o ritmo da TV aberta. E havia algo curioso nisso tudo. No SBT, ele não ficou preso apenas à reportagem. Também flertou com a apresentação, comandou a reestreia do Fantasia e participou de projetos mais populares, como o Aqui Agora. Esse trânsito entre jornalismo e entretenimento não era ruído. Era assinatura. Bate parecia feito para um tipo de televisão em que notícia e espetáculo dividem o mesmo espaço. Então veio um rótulo que ajudou a consolidar a imagem pública dele: é Menino de Ouro. Quem o chamou assim foi Marcelo Rezende, um dos nomes mais fortes do jornalismo popular na TV brasileira. O apelido não era só elogio. Era narrativa. Dizia ao público que ali havia um jovem sendo preparado para algo grande. E, na televisão, narrativas assim pesam muito. Mas carreira em alta velocidade também cobra seu preço. Em fevereiro de 2014, Bate assume o balanço geral em São Paulo, já na Record. A aposta tinha peso porque o horário era disputado ponto a ponto, com programas populares buscando atenção imediata. Bate entrou nesse jogo com firmeza. Seu jeito direto, urgente e conversado com a câmera combinava com o formato. Ele não suavizava o tom. Ele acelerava a entrega. E foi justamente em 2014 que uma das viradas mais comentadas aconteceu. Pouco depois, ele deixa a Record e vai para a Band para comandar o Tá na Tela. A mudança chamou atenção porque parecia ousada, talvez arriscada. Era o tipo de decisão que mexe com contrato, expectativa e imagem. Na televisão, trocar de emissora não é só mudar de emprego. É reposicionar o personagem público que você construiu. A passagem pela Band durou pouco, cerca de 10 meses, e terminou com rescisão. Para alguns, foi um tropeço. Para outros, foi só mais um capítulo de uma trajetória intensa. De qualquer forma, o episódio reforçou uma ideia que já cercava seu nome:
Bate vivia em movimento. Suas conquistas vinham rápido. Suas mudanças também. E o mercado cobrava resultado sem esperar muito. Depois disso, o retorno à Record trouxe a consolidação. E a consolidação tem um endereço conhecido: Cidade Alerta. Foi ali que Luiz Bate se tornou presença rotineira para milhões de brasileiros. No telejornal policial, sua linguagem encontrou forma definitiva. Urgência, conversa direta, condução firme, reação imediata. Tudo isso virou assinatura. O público já não via apenas um apresentador. Via uma marca televisiva. E por que isso funcionou tão bem? Porque Bate entendeu cedo que, na TV aberta, imagem não é detalhe. Imagem é estratégia. Ele soube se mover entre o popular e o jornalístico sem perder o centro da própria persona. Falava com velocidade, mas também com domínio. Entrava nos fatos com energia, mas mantinha a sensação de controle. Isso construiu confiança, audiência e reconhecimento. Ao longo dos anos, o nome dele passou a carregar uma espécie de expectativa permanente. Se Bate aparecia no ar, algo ia acontecer. Se era notícia, vinha com impacto. Se era cobertura, vinha com intensidade. E, quando a televisão se transforma em rotina nacional, a pessoa também vira parte da rotina do país. É aí que a fama muda de natureza. Ela deixa de ser novidade e vira presença. Em 6 de setembro de 2024, esse vínculo com o noticiário sobre si mesmo ficou ainda mais evidente. Surgiram especulações sobre um afastamento do Cidade Alerta. E ele negou a versão de que teria sido retirado do ar. Explicou que a ausência estava ligada à saúde e disse que tomaria medidas contra os portais que publicaram outra leitura. O episódio mostrou algo importante: a imagem de Bate sempre esteve colada ao próprio noticiário. Ele não apenas conta histórias. Ele também se torna notícia. Poucos meses depois, em 17 de janeiro de 2025, a Record não renova seu contrato. Assim se encerra quase uma década de vínculo forte com a emissora. A saída foi tratada como o fim de um ciclo. E, ao mesmo tempo, como abertura para outra fase. Publicamente, o discurso apontava para projetos na internet. Mas, no fundo, o que estava em jogo era algo maior. Como um nome tão associado ao jornalismo popular se reposicionaria diante de um novo mercado? A resposta veio rápido. Em 12 de maio de 2025, Bate fecha acordo e retorna ao SBT depois de cerca de 16 anos. O movimento foi vendido como uma grande aposta da nova fase da emissora. E fazia sentido. O SBT buscava um rosto capaz de gerar repercussão, conversa e audiência na faixa do almoço. Bate era exatamente esse tipo de nome, conhecido, reconhecível e já testado no calor da televisão ao vivo. A estreia do Alô Você aconteceu em 26 de maio de 2025. E ali o documentário ganha um novo ponto de reflexão. Será que a marca Bate ainda sustentava o mesmo peso fora da Record? O programa virou um termômetro diário dessa resposta. Em pouco tempo, ficou claro que o nome dele continuava forte. Mas também que a televisão mudou. A disputa por atenção ficou mais dura. O público ficou mais fragmentado. E a permanência passou a depender de muito mais do que carisma. Isso leva a outra verdade sobre sua trajetória: nem toda imagem forte garante permanência automática. Em 30 de janeiro de 2026, notícias apontaram sua saída do comando do Alô Você.
depois de cerca de 8 meses. O detalhe é que ele já estava afastado desde dezembro, em período de férias, e a saída marcou o começo do fim do projeto. Em 10 de abril de 2026, o programa foi encerrado pelo SBT. Foi um lembrete direto de que a televisão vive de apostas, mas também de ajustes constantes. Mesmo assim, a trajetória de Luiz Bate não se resume a um programa ou a uma emissora. Ela é a história de um personagem público que cresceu junto com a própria exposição. Da rádio infantil em Mogi das Cruzes à TV aberta nacional, ele construiu uma carreira baseada em presença, adaptação e permanência. Mudou o tom, mudou o canal, mudou a fase. Mas nunca desapareceu do radar. E talvez seja isso que explique por que seu nome continua despertando curiosidade. Luiz Bate representa uma forma muito brasileira de ascensão midiática. Rápida, barulhenta, observada de perto e sempre sujeita à reinterpretação. Ele é o produto de uma televisão que gosta de intensidade, de rostos reconhecíveis e de histórias em movimento. No fim, sua trajetória fala menos sobre fortuna e mais sobre visibilidade. Menos sobre acionistas e mais sobre audiência. E, na TV brasileira, isso ainda vale muito. Se a pergunta é quem é Luiz Bate, a resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Um comunicador que transformou exposição em identidade. E que segue sendo lembrado justamente porque aprendeu, desde cedo, a viver sob os refletores sem perder o ritmo. Comente sua fase favorita do Bate.